Você acompanha agora a palestra em áudio Depressão e Doença. Expositor Jorge Elahá Canto. Conferência ocorrida no dia 2 de dezembro de 2024, na cidade de Curitiba, no Paraná. Boa noite para todos nós e um feliz aniversário de 55 anos para a nossa instituição. Entre os vários capítulos que a doutrina espírita se debruça para tentar trazer a sua contribuição para o entendimento da vida, a compreensão sobre os processos que dizem respeito ao adoecimento mental, aos conflitos existenciais da criatura humana, ocupam um papel bastante significativo, uma vez que a doutrina espírita tem como papel preponderante oferecer ao homem uma compreensão dilatada da vida e, assim, ao mesmo tempo, nos oferecer estratégias para que a gente consiga, compreendendo o sentido mais exato do existir, encontrarmos a chave para a nossa libertação do sofrimento. Assim, portanto, entre os vários fenômenos que nós encontramos no adoecimento emocional da criatura humana, existe um que se destaca de maneira muito singular e que, nos últimos tempos, tem se tornado ainda muito mais evidenciado dentro da nossa sociedade. É o chamado fenômeno da depressão. Nem sempre o nome foi esse, nós já tivemos outros nomes para esse mesmo evento no passado. Nos anos de trás, do começo da nossa história, era chamado de melancolia, existindo até uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que trata sobre a melancolia, que é exatamente o termo que era utilizado à época para a representação desse fenômeno. E muitas vezes o entendimento sobre o que seja de fato a depressão, ele nos escapa, porque muitos de nós temos a tendência de confundir tristeza com depressão. Tristeza é tristeza e a depressão é um outro fenômeno diferente. Nós só podemos considerar que existe verdadeiramente um fenômeno que possa ser identificado como sinais de depressão se nós experimentamos, sem uma causa objetiva e aguda, uma tristeza que não melhora por um período superior a 15 dias. E quando se fala sem causa justa, é porque existem determinados fenômenos na existência em que já se espera um impacto, um adoecimento, um entristecimento da pessoa, porque nós não somos capazes de atravessar os embates da vida sem que os golpes da existência nos alcancem. Então, a experiência de um luto é muito comum em produzir em nós processos depressivos. Então, você perde um familiar, é razoável que você experimente um adoecimento emocional e caia num processo depressivo. Você não vai querer que a pessoa experimente o afastamento de um filho, de um cônjuge, de pai, de mãe ou de qualquer outro familiar e consiga se resolver disso sem que ocorra um entristecimento prolongado da criatura. Então, a depressão também está ligada a fenômenos que são até aguardados em termos de adoecimento nesse sentido. E quando falo de luto, não estou falando do luto físico, mas a perda de uma relação. Um casamento que se desfaz, ele abre as portas da criatura para a possibilidade de um fenômeno depressivo. A perda de um emprego, uma mudança de vida muito significativa, uma doença mutilante que nos impede determinadas ações que no antes fazíamos, fenômenos de adoecimento que nos retiram partes do corpo, que você tem que fazer uma amputação, também ocorre dentro desse cenário processos de enlutamento, o que conduz a pessoa de maneira bastante razoável a que ela experimente um processo depressivo. Então, nós não podemos trazer de pronto a ideia de que a pessoa deva atravessar a existência
sem experimentar um processo depressivo. É até compreensível que no curso da existência, os embates que a vida tenha possa conduzir, uma vez ou outra, que a gente experimente esses mecanismos da depressão. E exatamente por isso é que o entendimento, né, a ciência, se debruçando sobre esse fenômeno, ela identifica que a própria chamada depressão, ela tem 3 expressões básicas, como se fossem 3 graus básicos que ela possui. Um primeiro grau é o grau da chamada depressão leve. A depressão leve é o fenômeno psicológico no qual a pessoa sente uma tristeza no fundo, que atravessa no fundo da alma. Ela toca a vida dela, ela trabalha, ela estuda, ela cozinha, limpa a casa, vai para o centro espírita, realiza atividade, mas no pano de fundo da personalidade dela há uma tristeza que não passa. Há um fenômeno que não se afasta, mas este fenômeno de entristecimento, ele não conspira contra a possibilidade da pessoa ter o desempenho das suas funções. E o que também não impede que certos dias a pessoa chore, esteja mais triste, chore no travesseiro sozinha, chora no banho, quando assiste um filme se emociona mais do que as outras pessoas, tem dificuldade de ficar alegre nos ambientes alegres. Isso são sinais da chamada depressão leve. A depressão mais à frente, que é a chamada depressão moderada, ela tem esses sinais da depressão leve, mas ela se agrava, porque essa depressão moderada, ela já conspira contra o desempenho das funções. Então ele vai trabalhar num dia, no outro dia já não consegue, vai e volta no meio do expediente, começa a limpar a casa, não consegue, no outro dia tenta realizar alguma coisa, abandona o curso que faz, abandona as relações afetivas que possui, tem uma tendência de se afastar das pessoas quando está em processo de crise. Então nós temos nesse quadro um agravamento que já, de maneira bastante objetiva, precisa de um auxílio técnico para acompanhar essa pessoa. Porque na depressão leve, muitos de nós conseguimos conviver com ela sem a necessidade da busca de um profissional. Existem muitas pessoas em fenômeno de depressão, mas que nem procuram um profissional, vai administrando a vida, passando por episódios maiores de tristeza ou não, mas vai tocando. Na depressão moderada, isso já é mais difícil. Por quê? Porque o comprometimento da vida social, da vida profissional, da vida familiar, começa a gerar um desconforto no indivíduo e ele muito frequentemente procura por um terapeuta, uma pessoa que possa ouvi-lo. Quem não consegue um terapeuta procura um amigo, procura um sacerdote, procura alguém que possa ajudar, mas ela já não consegue mais resolver as questões. Uma ajuda profissional de um terapeuta é bem interessante nessa hora. Talvez nem precise de um psiquiatra, que seria o uso de uma medicação. Talvez precise. Mas talvez apenas o psicólogo, o terapeuta, seja suficiente para este caso. Agora, nós temos um agravamento ainda mais pronunciado, que é a chamada depressão profunda. Que as pessoas geralmente, quando vem alguém em depressão, assim, fulano está numa depressão profunda. Não sabe o que é depressão profunda. Na depressão profunda, o indivíduo se abandona. Ele se abandona. Ele descrê na possibilidade que ele possa ter uma vida normal. Então ele já não tem mais vida social, não tem mais vida profissional, não tem mais vida familiar. Ele está trancado num quarto, ele sai raramente deste quarto. O quarto é todo no escuro, essa pessoa já não toma banho, ela não corta o cabelo, ela já não pinta as unhas, ela não se cuida mais, ela não troca de roupa. Então ela não escova os dentes, a alimentação dela é uma alimentação completamente desorganizada, ela desistiu. E muito frequentemente essas pessoas elas vivem enclausuradas,
como se fosse uma toca. O quarto é uma toca. Elas costumam colocar algodão nas frestas da janela para que fique completamente escuro, para que nada seja visto e a pessoa vive na completa escuridão. Isso é depressão profunda. Ideação suicida é muito comum nos estágios de depressão profunda. O que não quer dizer que a ideação suicida e até o cometimento do suicídio não ocorra nos quadros de depressão moderada. Porque a pessoa reage a esse mecanismo e, em função das perturbações espirituais que existem, ela pode, de repente, seguir na direção do próprio suicídio. Então, enquanto no caso da depressão leve, um profissional nem sempre é exigido aqui, na depressão moderada é bom que tenha-se um terapeuta e o psicólogo pode ser. Mas na depressão profunda, eu preciso necessariamente de um terapeuta e de um psiquiatra. Eu preciso do psiquiatra. Por quê? Porque já não é mais possível que a pessoa se reorganize emocionalmente sem que ela tenha a possibilidade de uma medicação que levante a pessoa dos estágios agravados do adoecimento dela. A medicação para a depressão que são utilizadas, elas não podem, ou pelo menos não devem, ser interpretadas, nos casos agudos de depressão, como um medicamento de uso permanente. A medicação para a depressão ela é muito parecida com uma muleta. Quando você quebra uma perna, você não pode andar com a perna quebrada. Você não vai conseguir andar. Então o médico diz que você vai usar uma muleta até formar o calo ósseo. Quando formar, pronto. Você pode tirar a muleta e voltar a andar. Então naquele período lá de 3, 4 meses, a pessoa vai usar a muleta até a calcificação do osso. Calcificou, melhorou, solta a muleta e vida que segue. A mesma coisa é o fenômeno depressivo. Durante a janela de tempo em que a criatura está desorganizada emocionalmente, ela vai usar aquela medicação para que ela saia dos vales profundos do comportamento perturbador que a depressão nos traz. Mas ele não tem a pretensão de ser um medicamento contínuo. A ideia é que o indivíduo, nesse período, com essa muleta, ele consiga caminhar, crie o calo ósseo e solte a muleta. Então, a gente não tem como expectativa que a gente vai depender disso por toda a existência. O grande problema está exatamente aí, na dificuldade que nós temos para sairmos efetivamente do processo depressivo. Porque ficar utilizando a medicação durante muito tempo é nocivo, porque até desconstrói a crença do indivíduo em si mesmo. Mas onde nós iremos buscar socorro? Onde nós iremos encontrar instrumentação para que a gente consiga se desembaraçar do processo depressivo? Porque o psicólogo pode ajudar, sem dúvida, e ajuda muito. O psiquiatra, meu Deus, com a medicação, parece assim que faz uma espécie até de milagre na mudança de humor das pessoas. Mas existe um terceiro elemento extremamente importante para o processo terapêutico da depressão. Um elemento que ele não é, na verdade, indicado somente para os casos mais graves. Ele é indicado para todos os 3 graus da depressão. Você pode utilizar na depressão leve, você pode utilizar na depressão moderada e também na depressão profunda. Este medicamento se chama fé. Sim, está provado hoje cientificamente que a fé tem um poder espetacular de resgate da criatura. Que a fé, ao invadir o ser, ele ia acenar com a perspectiva da existência de um Criador que nos cuida, que nos vela, que nos protege, é de uma importância capital para o processo de resgate de nós próprios. Então,
A fé, na verdade, ela se apresenta como um medicamento importantíssimo, de tal maneira que, na depressão leve, pode-se precisar de um psicólogo. O psiquiatra não é necessário, mas a fé é bom ter. A fé é bom ter. No segundo, que a gente já precisa de um terapeuta e que pode até ter um psiquiatra, a fé é bom ter. E no terceiro nível, os três são fundamentais. Porque quando nós entramos no terceiro e último nível da depressão, queiramos que não entremos, mas quando se entra nesse grau, nós estamos numa guerra da vida contra a possibilidade até da morte. E quando se está numa guerra, a gente não escolhe armas para ir para a guerra. Eu acho que eu vou mandar só a marinha. Não, acho que eu vou mandar só o exército. Não. Quando se está numa guerra, é marinha, exército e aeronáutica. Vai todo mundo para a guerra. Não tem escolha. Então, quando você identifica alguém num processo depressivo, acione todas as forças que você tiver. O exército vai tomar conta do corpo, do território, que é o médico, o psiquiatra. A marinha vai tomar conta das águas, das lágrimas, das tristezas, é o terapeuta. Mas a aeronáutica vai cuidar daquela coisa mais etérea, daquela coisa mais sutil, que é o espírito. Então a gente tem que chamar todo o nosso exército para combater o processo depressivo, sob pena de repente, nós enfrentarmos graves processos de adoecimento. Por quê? Porque alguns de nós encontramos fenômenos depressivos de causas diversas. No livro Ressurreição e Vida, de Leon Tolstói por Ivone do Amaral Pereira, no conto oitavo, O Segredo da Felicidade. É um conto muito grande, Roseli. Você não vai achar com facilidade isso que eu vou dizer, porque o conto ocupa 43% da obra. A obra tem 8 contos, 7 contos são contados em 57% das páginas e um conto só ocupa quase metade. E nesse conto, ele divide o adoecimento mental em 3 tipos. O adoecimento mental que vem dos processos orgânicos, que são aqueles em que a pessoa nasce com algumas características orgânicas. Então, o indivíduo nasce com ausência de algum componente químico, falta de lítio, falta de algum tipo de substância. De origem, ele tem uma formação orgânica com carência desses elementos. Então, são processos orgânicos. Existe um segundo, que são os adoecimentos que vêm causados pelos impactos emocionais objetivos da vida. Então, é a perda de um familiar, é a perda de um casamento, é uma frustração com um amor que foi interrompido. Você pergunta para a pessoa e ela diz: por que você deprimiu? Eu deprimi porque meu filho faleceu. Por que você deprimiu? Eu deprimi quando eu descobri que eu estava com câncer. Quando você deprimiu? Eu não sei. Eu sempre fui assim. Então não tem causa objetiva. É o terceiro tipo. Então diz Leon Tolstói por Ivone, existem os que são organicistas, os que nascem das condições corporais, existem aqueles que nascem dos problemas objetivos que a vida possui, e existem os outros que são de causa difusa, que você não sabe dizer nem por que aquilo aconteceu. Esses de causa difusa é que a doutrina espírita traz contribuições importantíssimas, porque vai nos dizer que esses processos difusos podem ter origem no passado. Em que sentido? Eu, no meu ontem, em outras existências, vivi histórias que podem ter produzido o processo depressivo em mim. Como isso? Como que a gente pode enxergar isso acontecido? Joana de Ângeles, no livro Ser Consciente, fala de 3 formas como essas questões do passado chegam até nós. Primeira, eu sofri o trauma no passado. Eu sofri o trauma no passado. Perdi um filho na outra existência. E na outra existência eu enlouqueci de dor porque eu perdi esse filho. Então eu reencarno com resíduos do trauma e eu sou uma pessoa hoje que tenho medo de ter filho, eu tenho medo que meu filho saia, eu tenho medo de tudo que diz respeito à maternidade, eu sonho com meu filho morrendo. Nem tenho filho e sonho. Então o que seria? Experiências de
outra existência suando para a existência atual. Segunda situação que Joana levanta, as causas difusas não são da existência, são do mundo espiritual. Eu fui alguém perverso, fui cruel, fui uma pessoa tirana. E depois da morte eu fui capturado. E aí eu passei por um processo de profundo sofrimento. E eu tenho medo hoje. Tenho medo do escuro. Eu tenho medo de gente, tenho medo de muita gente. Eu desenvolvi uma série de fobias em função dos traumas vividos no mundo espiritual. Então, uma consciência em culpa, no mundo espiritual experimenta um sofrimento, e esse sofrimento ressoa no presente com uma sensação em que o indivíduo ele vive um processo de perturbação. E uma terceira causa, que Joana coloca, é que nós cometemos um equívoco no ontem e agora os cobradores chegaram. Os processos obsessivos se avizinham de nós e promovem o adoecimento através do fenômeno da depressão. Nos casos efetivos, outros, nós também podemos ter relações com o passado. As causas objetivas podem ter relação com o passado, sem dúvida nenhuma. O indivíduo teve uma história no ontem, hoje ele vive uma experiência em que ele tem um adoecimento grave, ele perde a visão, ele deprime porque ele ficou cego, ele tem uma doença muito grave, ele fica cadeirante, aí ele deprime porque ficou cadeirante. Então, isso tem uma causa objetiva no hoje, mas essa causa objetiva do hoje também está relacionada com o próprio passado, assim como também está relacionada, muitas vezes, com processos obsessivos do passado. Então, eu trago indivíduos do passado que se aproximam de nós e que promovem o surgimento dos mecanismos obsessivos nas nossas vidas. Nessas obsessões que ocorrem no mecanismo da chamada depressão, nem sempre elas são motivadas por aquilo que Dona Ivone chama no livro Recordações da Mediunidade de obsessão odiosa. Ela classifica as obsessões em dois grupos, as obsessões odiosas e as obsessões não odiosas. E um fenômeno depressivo pode ser causado por uma obsessão odiosa, uma entidade que odeia, produzindo um fenômeno obsessivo, como nós encontramos no livro Libertação, a obsessão de Margarida, capitaneada por Saldanha, amando de Gregório, é uma obsessão de cunho odioso. Mas existem obsessões que não são odiosas. Elas são obsessões por afinidade. Imagine que alguém sofreu um trauma e está muito triste, muito triste, muito triste. A tristeza dessa criatura é como um ímã atraindo outros tristes, que não são meus inimigos. Mas eles dizem, eu também estou muito triste. Então eu vou ficar pertinho de você. E aí você cria um fenômeno de obsessão simbiótica em que as duas entidades elas vibram quase que na mesma sintonia. E aí você vai observar um fenômeno de perturbação muito grande acontecendo, não porque a entidade tem ódio de alguém, não por isso, mas pelo fato de que essa entidade ela possui, na verdade, interesses de se manter próximo de alguém, porque essa pessoa certamente vai entendê-la. Igual aquelas conversas que a gente tem, que a pessoa diz assim para outra, ai, eu estou tão mal, fui no médico agora, eu estou cheio de problema, estou tomando 4 comprimidos por dia, olha só como é que tá. E o outro diz, e eu? Eu estou tomando 6, porque o meu diz que eu tenho uma... Aí um vai querendo contar que toma mais remédio, que está mais doente, e as pessoas se comprazem em dizer, eu estou pior ainda, como se isso fosse mérito. E aí a gente acaba se juntando para falar das doenças, troca bula. Quando jovem se encontrava para trocar receita. Fulano, já viu esse bolo? Olha, esse bolo é bom. Então. Aí, depois de um tempo, se reúne para dizer, você está tomando o quê? Esse é bom? Eu vou ver se eu consigo falar para o meu médico para me receitar esse aí também, para eu poder comprar. Então, assim,
a gente vai criando esses mecanismos por afinidade. Então, nem todo processo obsessivo ele é motivado por entidades que não gostam de nós. Então, esse fenômeno vai produzir na nossa sociedade um adoecimento muito grave, muito grave. Por quê? Porque nós não nos apercebemos que isso está acontecendo. Isso a gente não nota. E como ela sempre existiu, as pessoas dizem, sempre teve, né? Sim, tristeza sempre teve. É verdade, é verdade. A depressão, a melancolia sempre existiu. Só que nos momentos atuais que a gente está vivendo, esse fenômeno virou uma verdadeira epidemia. Nós já estamos com 5,2% da população mundial hoje afetada por esse problema. É uma quantidade muito grande de pessoas. Nós vamos considerar que Curitiba, a grande Curitiba, né, tenha aproximadamente, aí, vamos falar, 2 milhões de pessoas. Se eu pegar 5%, é 50 mil pessoas. E esse pessoal não está na casa espírita. Está onde, pelo amor de Deus? Que não está pegando uma informação que possa ajudar. Existe uma quantidade imensa de pessoas que nem sequer foram diagnosticadas e que passam por esse mal. O número é muito mais alto do que se pensa, porque existe muita gente que vai levando na valsa a depressão e não vai cuidando, e ela vai corroendo a gente. E como é que ela nos corrói? Porque ela nos adoece, porque ela nos destrói. Ela destrói o nosso organismo. A gente acha que dá conta, mas não percebe que a máquina vai ficando cada vez mais engripada em função das dificuldades que a gente vai trazendo para o nosso organismo. Hoje, a ciência já consegue entender de maneira bastante efetiva, e a doutrina espírita também vem trazendo contributos muito interessantes a esse respeito. A AME Brasil publicou uma obra recentemente chamada Bioética Humana, e essa obra, ela é, na verdade, uma obra que é uma coletânea de vários médicos que produziram seus textos e trouxeram. É um volume grosso, com muitas discussões sobre diferentes aspectos. E existe um capítulo dentro dele chamado Epigenética e Espiritualidade, que é um ramo novo do conhecimento que a gente ainda não tinha descoberto. O que a epigenética tem descoberto? A epigenética descobriu o seguinte: quando a gente era do ensino médio, que a gente ia estudar genética, estudava lá as leis de Mendel, né? Aí a ervilha rugosa com ervilha lisa misturou, deu rugosa, deu lisa, galinha com a crista alta, crista baixa, cruzou. E a gente trabalhava a genética como uma ciência exata, multiplica os percentuais, tem as taxas de incidência. Hoje a gente tem um outro negócio chamado epigenética, que é o fenômeno através do qual se descobriu que os mecanismos da genética estão sujeitos ao psiquismo humano. Eu posso trazer uma determinada propensão para uma doença que eu herdei de meus pais. E por que eu não tenho, meu irmão tem, o meu outro irmão não tem, e eu também não tenho, o outro tem, o outro não tem? Como foi que esses genes foram ativados ou não? A epigenética diz que a ativação do gene se dá pelo comportamento humano. Então, a forma como nós pensamos, a maneira como nós vivemos, estimula o processo de comunicação de determinados instrumentos importantes para o organismo, que são chamados neurotransmissores, que promovem o equilíbrio nosso. Existem 7 neurotransmissores que são muito importantes para o processo de cura da depressão. Existe a dopamina, que a gente ganha quando a gente vive uma vida de gratidão, uma vida em que a gente agradece pela vida, que a gente está de bem com a vida. Dopamina, ela é importantíssima para a depressão, para a cura da depressão. Existe a serotonina, que é uma substância que a gente tem quando a gente desenvolve em nós o lado otimista da vida,
Quem vê a vida com otimismo faz a produção de serotonina na corrente sanguínea. Isso vai para todas as células. Terceiro neurotransmissor que a gente tem, melatonina, é o que regula o sono. Depressivo geralmente tem problema de sono, não produz melatonina, não dorme à noite, não dorme de dia, dificuldade, sono perturbado, exercício físico e sol para poder ajeitar os níveis de melatonina. Noradrenalina, ficar desperto, motivação, exercício físico, correr, se movimentar, fazer atividade. Vejam que o depressivo, não estou fazendo não, quero não. Aí não desenvolve noradrenalina, aí piora o estado depressivo da criatura. Temos um outro neurotransmissor, um quinto neurotransmissor importantíssimo, ocitocina, o hormônio do amor, que você produz em você quando você ama, quando você faz o bem, quando você pratica a caridade, quando você demonstra afeto pelas pessoas, quando você faz algo que você, quando você faz, dentro de você dá uma alegria assim, te faz uma coisa. Aí, a satisfação de fazer, a gente faz o bem, se sente tão bem. Esse não é se sentir bem, são as descargas de ocitocina que a gente tem, que vão na corrente sanguínea para todas as células. Um outro neurotransmissor, sexto, eu falei que era o sétimo, você perdeu aí, Roseli? Então, sexto chama GABA. O GABA é o neurotransmissor quando a gente desacelera a vida. Desacelera. A gente corre comendo, trabalhando, comendo, aí acorda, pula da cama. Isso não dá certo. A gente não produz GABA. GABA tem que desacelerar. Meditação, Tai Chi Chuan. Já viram o pessoal fazendo Tai Chi Chuan na praia? Você fica olhando, dá até um nervoso, que a pessoa vai assim, com a mão bem devagarinho. Senhor, meu Deus, empurra logo a mão, mas é isso que é o Tai Chi Chuan. É desacelerar mesmo, para você curtir seu movimento. Então você estica, colhe a energia e traz a energia para você. E aí vai bem lentinho, GABA. E tem a endorfina, que a gente desenvolve quando a gente faz as coisas que gosta. O que você gosta? Faz o que você gosta, que produz endorfina. Então, gosta de planta, gosta de gato, gosta de cachorro. O que você gosta? Eu gosto de comer chocolate. Coma. Eu gosto de cozinhar. Cozinhe. Faça o que gosta. Para que você desenvolva a endorfina, diminui os níveis de tensão, os níveis de dor. A gente fica muito mais capaz de enfrentar. Modifica a nossa vida, assim como o GABA abre perspectiva de você tomar decisão com mais acerto. Agora, se o cara deprime, a tendência dele é não produzir nada disso. Essas substâncias são produzidas pelo organismo, caem na corrente sanguínea e chega na célula. Quando chega na célula, bate na porta da célula, na membrana celular. Aí, quem é você? Eu me chamo serotonina, pode passar. Aí ela entra e ela vai organizar a economia celular. Se você não tem esse instrumento, as próprias células adoecem. Aí você tem um sistema imunológico. Por que diz assim? O fulano depressivo vive inflamado. É mesmo. Quem tem depressão tem uma tendência a ter muito ite, conjuntivite, otite. Todas essas coisas com ite, tudo inflama, porque o sistema imunológico não funciona. Não funciona. E o grande instrumento para que a gente consiga que isso se movimente está baseado numa mudança de perspectiva de vida. A nossa sociedade atual é uma sociedade apunhalada mortalmente pelo materialismo. O ateísmo tomou conta da nossa sociedade. Cada vez mais ele vai lançando seus tentáculos sobre a sociedade e levando a nossa juventude, principalmente, a uma descrença sistemática da vida espiritual. Por isso que neles estão os maiores índices de depressão, de ideação suicida, de vazio existencial, de automutilação, de ansiedade. Por que, meu Deus do céu?
por falta do instrumento chamado fé. E nesse sentido, a doutrina espírita ela é extremamente poderosa. Porque você pode, eu não estou falando mal, você pode realmente pegar uma fé e se fortalecer com esta fé. Mas a fé da doutrina espírita, ela tem um componente adicional muito interessante. E o componente adicional da doutrina espírita é a racionalidade da fé. É você dizer assim, sabe por que você sofre? Vamos levantar o véu para a gente enxergar. Então você entender da reencarnação, entender das coisas espirituais é fundamental. E existem 10 pontos que são essenciais para que a gente consiga, através da fé espírita, desenvolver a capacidade de entender um outro propósito para a vida. Anota aí, Roseli, que esses são muito importantes. Primeiro, a compreensão da existência de um Deus que cuida de nós, que nos protege, que está no comando de todas as coisas. Isso muda tudo. Número 2, a compreensão que na criatura humana existe uma parte que é o corpo, mas que a gente tem também uma parte espiritual. Existe uma coisa em nós que a ciência já está descobrindo, com as experiências de quase morte, eles não sabem chamar de espírito ainda, mas eles entendem que a memória não está no cérebro, porque o cara está morto e tem memória. Quando ele está nas experiências de quase morte, ele lembra de coisas que ele não poderia lembrar. Então, a compreensão da existência da alma, que sai do corpo, que visita parentes, que vê o corpo dormindo na cama, é importante para que a gente entenda muitos fenômenos que acontecem conosco. Número 3, a imortalidade dessa alma. Porque ter a alma é uma coisa, agora saber que ela é imortal é outra. Saber que a alma é imortal, que os nossos filhos vivem, que eu também vou viver. Puxa, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Então, é muito consolador você saber que seu filho vive. E isso ajuda muito a que a gente se liberte de um processo depressivo e saia do quadro de adoecimento físico que a gente se encontra junto com o nosso adoecimento psicológico. Número 4, além da imortalidade da alma, a compreensão da existência do mundo espiritual. Porque a gente podia achar a alma é imortal, mas ela quando vai para lá fica dentro de um casulo, dormindo, séculos a fio. Não! Existe uma vida objetiva, eles têm vida de relação, eles se encontram, eles conversam. Então, a compreensão do mundo espiritual para você entender sonhos que você tem. Por que sonhei com isso? Por que estava em tal local? Por que vi meu filho? Por que conversei com minha mãe? Então, saber deste fenômeno do mundo espiritual também é muito importante. Quinto item, mediunidade. Saber que esses espíritos voltam, se comunicam conosco, vão, que aparecem em casa, eu os vejo, eu os ouço, eu não estou louco, eu vi meu filho, eu vi a voz dele, senti o perfume do meu marido. Então você compreender as coisas, por que elas estão acontecendo, são fundamentais para a nossa cura na releitura do sentido da vida. Número 6, lei de causa e efeito. Isso é fundamental. Para eu entender quem é minha família, quem são meus parentes, por que eu tenho essa mãe, por que eu tenho esse filho, por que eu tenho, sei lá, essa sogra, de repente, isso aí tem explicação, né? Mas, por que eu tenho esses netos, por que isso, por que esse pai, o que me compete fazer no lar que eu tenho, por que essa história de vida para mim, por que eu tenho esse corpo, por que essas doenças? Então, tudo se reorganiza a partir do momento em que a lei de causa e efeito nos alcança, para entender como é que funciona, que existe sofrimento, mas que ele não é eterno. Número 7, reencarnação. Reencarnação é muito legal, porque você vai entender as aparentes desigualdades, que na verdade são igualdades. São igualdades. Então, entender a reencarnação é fundamental para o nosso processo de cura do mecanismo da obsessão, da depressão. Número 8, a evolução. Imagine o que é você dizer para a mamãe, olha, seu filho se suicidou, mas tem imortalidade da alma, viu? Meu Deus, foi... Então, se ele se suicidou e ele é imortal, aí que ele vai sofrer mesmo. Melhor que ele nem fosse, né? Para ele não sofrer.
Mas você diz, não, mas tem a evolução. Tem a evolução. Tem evolução. Então hoje ele está num processo difícil, mas a gente vai progredir. Que todos nós progrediremos. Isso é fantástico. Que você não... Às vezes, muitas mães têm vergonha de dizer que os filhos se suicidaram. Porque as pessoas... Mas a doutrina espírita vai dizer, olha, terá as consequências, mas ele vai sair. É natural isso. Todo espírito evolui. E a gente compreender a evolução é, meu Deus, uma coisa incrível para se libertar desse mecanismo doloroso da chamada depressão. Número 9, a felicidade. Porque a gente podia evoluir, mas nem todo mundo ser feliz. Para a doutrina, não, todo mundo vai para a felicidade. Até essa pessoa que você está pensando que parece não ter jeito, também vai ter jeito. Ele também vai. Ele vai se arrumar. Um dia ele vai ser um espírito luminoso. Vai demorar. Mas ele também vai ser. Todos seremos. Então, a felicidade como destino de todos nós é uma coisa incrível. Agora o último, que é o mais fantástico de todos. Porque assim, as pessoas às vezes comentam, né, que todo mundo vai para a felicidade. Olha, Deus é muito bondoso, todo mundo vai ser feliz. E aí se impõe uma pergunta. Se Deus é bom e todo mundo vai ser feliz, por que ele não adianta logo me dar um vale da felicidade hoje, uns 10% dessa felicidade logo agora? Por que ele diz assim, olha, você vai ser feliz, mas só lá na frente, tá? Mas por que não foi? Se ele é bom, por que não me dá logo um bocadinho? 5%, faça um desconto, 5% só de felicidade. Por quê? Porque a felicidade, ela não é um dom gratuito. A felicidade não é assim, Deus, está se comportando bem, hein? Muito bom. Fulano, dê 5% de felicidade para ele que ele está bem. Aí esse aqui está melhorzinho, dê 8% para esse aqui. Não é assim que funciona. O que funciona é que a felicidade é a condição natural de quem ama. A felicidade é a condição natural de quem ama. Na medida em que eu amo, eu experimento a felicidade. Então, na medida em que eu digo que todos nós iremos para a felicidade, o que é que a gente precisa desenvolver para que sejamos felizes? Isso, Zé de Camargo já dizia isso. É o amor. É o amor. Somente o amor poderá promover a verdadeira felicidade nas nossas almas. Então, para todos nós que experimentamos o processo da depressão, que estamos adoecidos, entristecidos, amargurados, só existe uma chave para alcançar essa felicidade: amar. Não só para eles que estão depressivos, mas para nós que cuidamos deles também. Porque se você cuidar do depressivo com raiva, com ódio, jogando as coisas, gritando com ele, aí ele se cura e você fica. Então a gente precisa amar. É imperioso amar. E todo o edifício da doutrina espírita é apenas para este propósito final, que a gente descubra a importância do amor para se libertar dos nossos processos de sofrimento. É aí que a doutrina espírita nos entrega o seu mais valioso tesouro. Descobrimos que, na verdade, na transformação moral proposta por Allan Kardec, está a chave para toda a felicidade humana. Processo da depressão, a gente entrou quando se afastou da lei de Deus. E só tem uma forma da gente se libertar dela: se reaproximando de novo da proposta da lei divina, conforme a questão 614 do Livro dos Espíritos. A lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Foi porque nós nos afastamos do amor que nós adquirimos esse mal. Está nas nossas mãos promover a nossa libertação. Pode demorar, mas tem que ter perseverança, esforço redobrado para a gente conseguir sair desse estado tão complicado para as nossas vidas. Só nós podemos fazer. Ninguém pode nos curar senão nós próprios. Precisa de esforço, determinação, apoio da família
e, fundamentalmente, uma fé que seja a bússola dos nossos corações e nos ensine a amar. Muito obrigado. Você acompanhou a palestra Depressão e Doença, expositor Jorge Elahá. Conferência ocorrida no dia 2 de dezembro de 2024, na cidade de Curitiba, Paraná.